Oiê, eu sou a Pris e esse é o Craft Room Ideas. Esse é o segundo vídeo da série sobre amostras. No primeiro vídeo, eu expliquei por que tecer uma amostra é uma etapa essencial de qualquer projeto de tricô. Se você quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar linkado aí na descrição. E no vídeo de hoje, eu vou explicar como tecer uma amostra de tensão seguindo as 6 leis da amostra, que é uma maneira que eu encontrei de colocar em tópicos tudo que você precisa levar em consideração nessa hora. Se você seguir essas 6 leis, você vai ter uma amostra fiel e vai diminuir muito a probabilidade de dar chabu no seu projeto. Então vamos lá? A amostra deve ser de fato uma amostra do que a gente pretende fazer no projeto. Para isso, é importante que a gente siga essas 6 regrinhas. Primeira regra: use o fio do projeto. Bem, acho que não preciso explicar por que você deve usar o mesmo fio do projeto, né? Não faria o menor sentido você medir a tensão de uma amostra feita com um tipo de fio e depois usar outro tipo para fazer o projeto. Além disso, ao fazer a amostra, você pode verificar se o fio fica bonito e adequado para o projeto. Nem sempre o primeiro fio que você vai escolher vai ser o melhor. Tem fios que valorizam um tipo de ponto e outros que ficam péssimos. Por exemplo, eu fiz essa trança com um fio Cissa e eu detestei o resultado, porque eu achei que ficou muito confuso visualmente por causa desse mescladinho colorido. Esse fio fica bem melhor em pontos mais simples. Essas coisas você só vai saber experimentando o fio. Não precisa se preocupar em gastar fio para fazer a amostra, porque se faltar fio no final, você pode desmanchar a amostra e reutilizar o fio. Em outro vídeo, eu vou mostrar como você pode aproveitar o fio da amostra, porque às vezes não dá para desmanchar e usar o fio direto. Tem mais uma etapa aí nesse processo. A segunda regra é: use as agulhas do projeto. E eu não estou falando só da grossura da agulha. A ideia é usar exatamente a mesma agulha que você vai usar no projeto. Não adianta fazer a amostra com uma agulha de metal e depois usar uma de bambu. O material da agulha costuma influenciar na tensão do ponto. Da mesma maneira, a sua postura é diferente quando você usa agulha reta e quando usa circular. Eu tô na quarentena na casa da minha família, então eu trouxe só o meu kit de intercambiáveis de bambu da Tulip. Na minha casa eu tenho outras agulhas, então eu poderia fazer uma amostra com outro tipo para a gente comparar o resultado. Mas dessa vez não vai dar. Então, se você quiser comprovar se isso que eu tô falando se aplica a você, faça um teste você mesmo e compare o resultado de 2 amostras feitas com 2 tipos de agulhas diferentes, mas da mesma grossura. De qualquer maneira, a minha recomendação é fazer a amostra com a mesmíssima agulha que você vai usar para o projeto. A terceira regra é: se o projeto for plano, tricote uma amostra plana. Se for circular, tricote uma amostra circular. É muito comum dar diferença de tensão entre o tricô plano e circular, mesmo usando as mesmas agulhas e o mesmo fio. Por um motivo muito simples. No tricô plano, a gente alterna uma carreira em ponto meia e uma em ponto tricô, supondo aqui que o projeto é em ponto jersey. No tricô circular, todas as voltas são em meia. Geralmente, existe diferença de tensão entre o ponto meia e o ponto tricô de um mesmo tricoteiro. Pode ser que essa diferença seja insignificante ou pode ser que não. Você só vai saber fazendo a amostra. E não se preocupe, você pode fazer a amostra circular usando o laço mágico. Algumas pessoas fazem a amostra circular deixando os fios soltos no lado de trás da amostra, para não ter que tricotar muito. Eu não gosto desse método porque eu acho que acaba ficando algumas colunas de pontos mais frouxos nas bordas. E aí você acaba tendo que tricotar uma amostra maior de qualquer maneira. Se você quiser fazer assim, tudo bem, mas eu não vou ensinar aqui porque não é a maneira que eu costumo fazer. A quarta regra é: tricote a amostra no mesmo ponto do projeto. Aqui eu tenho 6 amostras em pontos diferentes, todas com 15 pontos e 15 carreiras, sendo que o arremate foi feito na 16ª carreira. E todas ficaram com tamanhos diferentes. Não tem 2 iguais. Então eu acho que fica evidente que não faz o menor sentido você fazer a amostra num ponto e depois tricotar o projeto em outro ponto, né? Se você estiver seguindo uma receita, você deve fazer a amostra no ponto que a receita indicar. Então, na receita vai estar escrito que a tensão deve ser X pontos e Y carreiras em ponto jersey, ou em ponto cordões, ou no ponto que for. Obviamente, você vai fazer a sua amostra nesse ponto que a receita indicar. A quinta regra é: tricote uma amostra maior que 10 por 10 centímetros. Quanto maior, melhor.
É claro que ninguém quer ficar tricotando uma amostra gigante, né? Mas se a amostra tiver só 10 por 10, você não vai conseguir medir os 10 centímetros. Não inclua os pontos mais próximos da borda quando você for medir a amostra, porque eles costumam ser deformadinhos. Olha, aqui dá pra ver que essa coluna de pontos não tá tão uniforme, então a gente não deve levá-la em consideração na nossa amostragem. Por isso, a amostra precisa ter pelo menos 12 por 12 para que a gente tenha espaço útil para conseguir contar os pontos de pelo menos 10 centímetros. Algumas pessoas costumam fazer uma moldura em ponto cordões ao redor, para que a amostra em ponto Jersey não enrole, fique mais plana e mais fácil de medir. Eu também costumava fazer assim, mas não faço mais. E o motivo é simples. Se a gente comparar estas duas amostras que eu mostrei antes, fica evidente que existe uma diferença de tensão considerável entre o ponto Jersey e o ponto cordões. Olha a diferença aqui na altura. Então, se eu fizer uma borda lateral na amostra em ponto cordões, possivelmente essa borda vai repuxar a malha. E isso vai influenciar quando eu for medir a quantidade de carreiras. Aqui não deu muita diferença, mas o ponto cordões costuma ficar mais largo também. Então ele pode acabar repuxando a malha nesse sentido também. E aí a nossa amostra pode ficar meio assim. E obviamente isso pode influenciar na hora de medir a tensão. Às vezes é muito sutil e não influencia tanto, mas pode ser que a gente nem note que a borda está repuxando e aí a gente mede e a amostragem não fica fiel. Então, para minimizar esse risco, eu passei a não fazer moldura em ponto cordões. Se a sua amostra for grande o suficiente, o fato das bordas ficarem um pouco enroladinhas não vai te atrapalhar. Mas bem, você pode estar se perguntando, mas por que eu não posso medir uma amostra de 5 por 5 centímetros? Ou por que não posso medir 1 por 1 centímetro? É simples. Quanto maior for a amostragem, mais fiel ela vai ser. Digamos que esse desenho é a minha amostra. Se eu medir só 1 centímetro, eu vou ficar na dúvida se isso aqui é meio ponto ou talvez 1/3 de ponto. E você pode perguntar, mas para que precisa ser tão exato? Bem, 1/3 de ponto em 1 centímetro é pouco, mas quando a gente multiplica isso pelo número total de pontos do projeto, a diferença pode ser enorme. Digamos que eu resolva considerar isso aqui como meio ponto. Então eu poderia supor que em 10 centímetros eu teria 15 pontos, certo? Errado. Medindo os 10 centímetros, a gente vê que na verdade são 13 pontos. Ou seja, se eu considerar aquele pedacinho ali como meio ponto, eu erro a amostragem em 2 pontos. Ainda não parece muito para você? Então digamos que essa amostra é para uma blusa de 100 centímetros de circunferência. Para uma amostra com 15 pontos em 10 centímetros, eu montaria 150 pontos, certo? Para uma amostra com 13 pontos em 10 centímetros, eu montaria 130 pontos. Agora a diferença já está em 20 pontos. E no caso da amostra ter de fato 13 pontos em 10 centímetros, 20 pontos correspondem a quase 15 centímetros. Ou seja, aquele meio pontinho ali vai fazer com que a minha blusa fique 15 centímetros maior. E 15 centímetros é muita coisa. Agora eu te convenci? Por isso que eu disse que quanto maior a amostra, melhor. Se você quiser medir 20 por 20 centímetros, tá ótimo, mas não é necessário. 10 por 10 já é o suficiente. E finalmente, a última lei da amostra é: faça a blocagem da amostra. E é claro que para isso você precisa arrematar. Não meça a amostra sem arrematar. Se você não arrematar, você não vai permitir que a malha se acomode antes que você meça a tensão. Já a blocagem é importante principalmente se você estiver usando fibras naturais. Além de você ter certeza que a amostra é fiel, você vai poder ver como o fio se comporta depois de lavado. Pode ser que fique uma porcaria. Então, se você pretende lavar a peça algum dia, é melhor você saber como vai ficar antes de dedicar um tempão para tricotar a peça. Então, a minha recomendação é: bloque a amostra, não importa qual a composição do fio. Existem vários tipos de blocagem e aqui eu tô falando da blocagem com água. Mas se você pretende fazer outro tipo de blocagem na sua peça, é claro que você deve fazer o mesmo tipo na sua amostra. Eu ainda não fiz vídeo sobre blocagem, mas quando eu fizer, eu vou deixar linkado aí. Então, se você estiver vindo do futuro, dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo. Aqui eu vou mostrar rapidinho como eu fiz a blocagem da amostra para o TJ. Eu usei o método da blocagem com água. Aqui eu tenho um pote com água e eu vou submergir a minha amostra nessa água. Ela precisa ficar bem encharcada, então eu vou afundar bem para tirar as bolinhas de ar. E vou deixar na água por pelo menos 20 minutos. Aí vou jogar fora a água do potinho e vou pegar uma toalhinha para tirar o excesso de água da amostra.
Aí vou alfinetar a amostra numa base de EVA. Essa aqui é uma placa de tatame. Vou prender a amostra sem esticar demais. Não adianta esticar muito porque o fio acaba voltando para o limite dele. Agora é só esperar secar naturalmente até ela ficar 100% sequinha. E depois que estiver seca, a blocagem vai estar pronta. Bem, essas foram as minhas 6 regrinhas para fazer uma amostra fiel. É claro que seguir essas regras não garante 100% que você não vai ter nenhum imprevisto no seu projeto, mas diminui bastante as chances. E no próximo vídeo desta série, eu vou explicar como medir a amostra. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar sabendo das novidades e me seguir lá no Instagram e no Pinterest. Um beijo e até a próxima!